como manter a calma em momentos de estresse, de tensão e como ajudar os nossos clientes que estão passando por isso. Como fazer para auxiliar. Nós vamos ter aqui um papo mais profundo para entender um pouco como funciona essa mecânica do estresse na nossa vida, mas eu também vou te trazer alguns exercícios, algumas dinâmicas, algo que dá para fazer também para amenizar essas reações que a gente tem e esse estresse que muitas vezes faz com que a gente também produza malefícios para o nosso corpo físico, né? E a gente vai falar mais disso também. Vou dar algumas dicas extras aqui que eu acredito que vai contribuir muito, tanto para a nossa vida, né? Para nós que somos terapeutas e precisamos cuidar da gente, como também auxiliar as pessoas que vão chegar. E até mesmo se você tá por aqui, mas não é terapeuta, não pretende ser, mas você gosta das dicas, tenho certeza que esse vídeo vai te auxiliar também, caso você esteja vivendo, já viveu ou vá se preparar para viver momentos de estresse aí. Eu acredito que muito do estresse, da tensão e da pressão que nós sentimos tem a ver com aquela consciência de que eu preciso produzir resultado, eu preciso entregar resultado, eu preciso fazer a qualquer custo, eu preciso pagar o preço. E aí nesse movimento interno de querer fazer, a gente se torna bons fazedores. Mas fazer não quer dizer que vá contribuir para que o resultado chegue mais rápido, ter essa sensação de imediatismo, né? Eu tenho que fazer e o resultado já tem que vir. Geralmente isso cria essa tensão, essa pressão, esse estresse que nós mesmos colocamos em nós. Inclusive esses dias alguém colocou lá na caixinha de perguntas como lidar com a ansiedade social, com essa pressão muitas vezes de se assumir como terapeuta, de falar para as pessoas que você é terapeuta e até ter a desaprovação das pessoas, né? Porque nem todo mundo apoia a gente em todas as decisões que fazemos. Então acredito que muitas vezes essa sensação, essa tendência de sentir que eu tenho que agradar todo mundo o tempo todo, que eu tenho que entregar resultado a qualquer custo, isso é um dos maiores causadores de estresse. Eu posso dizer que todas as vezes que eu passei por momentos de muita tensão, de muito estresse, de muita pressão, eu me colocava nesse lugar. No lugar em que eu tinha que entregar muito. Num lugar em que eu tinha que dar conta de coisas que eu não tinha como dar conta daquilo. Então eu acredito que um primeiro movimento que a gente pode fazer para acalmar o estresse, a pressão, a tensão que nós mesmos colocamos em nós, por mais que haja uma cobrança externa, nós tomamos a decisão. Você decide se você deixa que aquela pessoa cobre de você, que ela te coloque essa pressão, ou você simplesmente olha para isso e pensa, o que eu vou fazer? O que é possível eu fazer? Gente, posso confessar para vocês que eu já fui essa pessoa e venho trabalhando uma crença que eu tenho muito grande, que atua na minha vida até hoje, que é a necessidade de provar para o mundo que eu sou um sucesso. Por vir de uma realidade onde nós tínhamos uma vida humilde, não tínhamos muitas condições, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, e eu cresci ouvindo as pessoas dizendo pra minha mãe que eu não ia ser nada sem um pai, sendo que meu pai sempre foi presente, sempre esteve na minha vida, nunca me abandonou, nunca me rejeitou, nunca me deixou, porém, existiam os problemas entre eles, né? Minha mãe e meu pai não se acertavam mais, discutiam muito, e eu ficava no meio disso. Então, óbvio que existia dor ali no meio, existia sofrimento, e eu assistia tudo aquilo, tentando ser a filha, mas muitas vezes saindo do meu lugar de filha para querer tomar a dor deles para mim. E nesses movimentos que nós fazemos na nossa história, de tomar lugares que são muito grandes para nós, de querer resolver problemas que não nos dizem respeito, de querer assumir a dor dos nossos pais, de querer fazer por eles o que só eles podem fazer, é um dos maiores causadores desses desequilíbrios que a gente vê na vida. E era uma das coisas que eu mais via no consultório. Eu lembro que na época eu não atuava muito com a constelação, não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Mas eu atuava como psicoterapeuta reencarnacionista e outras tantas técnicas que eu utilizava. Uma delas era esse trabalho de tomar a consciência que nós precisávamos para expandir, para olhar novos horizontes. Então eu sempre tive esse desejo, essa vontade de levar para as pessoas o conhecimento que chegava até mim, porque eu pensava, puxa vida, se eu como terapeuta tive acesso a esse conhecimento, a esses livros, a esses cursos e eu mudei tanto, eu preciso tentar, pelo menos, fazer isso com as pessoas. E eu digo tentar porque algumas pessoas eram resistentes a isso. E vai acontecer também no seu consultório de você querer explorar ou falar mais sobre alguns assuntos e a pessoa não vai querer falar com você sobre aquilo naquele momento. E a gente precisa respeitar esse movimento da pessoa. Então, quando eu estou vivendo um momento de estresse, de tensão, a primeira coisa que eu preciso olhar é o quanto isso é meu, o quanto eu realmente preciso estar nesse lugar de tensão e de estresse, ou o quanto isso é uma cobrança que eu estou colocando
focando em mim mesmo. E a partir disso, acolher, aceitar, né? De novo, vamos falar da lei do pertencimento que eu falo muito por aqui, que não diz respeito só a incluir pessoas, mas incluir situações, momentos e até o próprio estresse na nossa vida, porque ele faz parte, ele tá aí. E aí, nesse movimento em que eu aceito, eu me torno adulto para enfrentar o que vem. Porque quando eu quero fugir, eu também entro numa postura de negar, de não querer, e isso faz com que o problema cresça, o estresse aumente e eu comece a causar desequilíbrios, inclusive no meu próprio corpo. Porque quando nós estamos num movimento de estresse, o nosso corpo libera cortisol, que muitos de vocês sabem. O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio, né, produzido pela glândula adrenal, que ele aciona na gente, ele ativa na gente esse instinto de sobrevivência. Inclusive tem um livro, Douglas, pega pra mim enquanto eu vou falando ali, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, tá embaixo daquele da fitoenergética ali. Esse livro, ele é muito bacana porque o Dr. Joe Dispenza, ele fala de como funciona o mecanismo no cérebro, como funciona esse processo, esse instinto de sobrevivência, né? Esse livro aqui, gente, ele é muito bom porque fala sobre isso, tudo que eu tô conversando aqui com vocês. E que muitos de nós cresceu, né, com o hábito, com a ideia de que a gente sempre tem que estar pronto para correr, para fugir, e isso ativa um instinto de sobrevivência. O cortisol, ele não é um vilão, ele é importante, porque quando ele é produzido de forma saudável, né, em equilíbrio, ele nos dá força, energia, vitalidade e movimento para a vida. Sem cortisol, a gente fica apático. Então, ter cortisol, né, ter a produção de forma equilibrada, nos ajuda muito para que a gente tenha aquele desejo de fazer as coisas, sabe? Aquela garra, assim, de ir em busca, de enfrentar, de fazer o que precisa ser feito. O problema é quando nós estamos o tempo todo desta forma. E o excesso, o desequilíbrio, ele acaba acontecendo não só por uma questão emocional, mental, energética em si, mas também por má alimentação. Então, quando a gente não come alimentos saudáveis, quando toma pouquíssima água, quando a gente se machuca, quando dormimos muito mal ou ficamos 2, 3 noites sem dormir direito, tudo isso estressa o nosso corpo e libera mais cortisol, fazendo com que a gente desequilibre e acabe tendo os efeitos, né, do estresse acontecendo na nossa vida. Aí a gente se torna mais reativo e tantas outras questões que a gente sabe que o estresse nos traz. A gente fica mais raivoso, mais incomodado com as coisas, não consegue parar, não consegue se acalmar. Então tudo isso também contribui, né? Não é só a questão vibracional ou a questão emocional em si que eu falei antes, de a gente estar num lugar de estresse, de não saber tomar decisões e acabar fazendo o que as pessoas querem que a gente faça. Mas também existe a questão física em si que precisa ser olhada nesse caso. Então, se a pessoa tá tendo uma boa alimentação, tá dormindo bem, fisicamente ela tá fazendo o que precisa ser feito. Outra coisa que alivia estresse, gente, e muito, é exercício físico. Porque a maioria de nós hoje trabalha atrás de um computador. Poucos de nós trabalha fazendo coisas que nos coloquem em movimento, né? A maioria de nós está atrás de um computador, em cima de uma mesa, trabalhando o dia todo. Falta de exercício físico também estressa, porque gera muita energia mental, você tá ali produzindo, desgastando muito a sua mente, e aí por conta disso, você não libera esse excesso de energia mental, não faz nenhum exercício, não faz uma caminhada, não tenta aliviar esse excesso de energia mental, isso produz estresse pro corpo também. Então eu hoje, uma das razões de eu ir pra academia, claro, a gente também quer perder uns quilinhos, né? Quer ficar mais saudável com o corpo, mas um dos maiores motivos que me faz ir pra academia, no mínimo 2 vezes por semana, fazer yoga uma vez por semana, caminhar todos os dias, é também a liberação desse excesso de energia mental, porque eu sou uma das pessoas que fica o dia todo na frente do computador. E a gente precisa ter essa liberação. Se você não consegue fazer isso todos os dias, procure nos seus dias de folga, no final de semana, fazer caminhadas. Eu gosto muito, pra mim, o que me conecta muito, me relaxa muito é a natureza também. Então, ter momentos no meio da natureza ajuda. Isso era uma coisa que eu falava muito no consultório pros meus clientes. Pegue num sábado ou num domingo, vá pra um parque, fica com a natureza. Se é um lugar mais quente ou se tá mais quente, coloca o pé na grama, né? Aqui no sul, quando é inverno, a gente não tem coragem de fazer isso. Mas quando tá mais quente, eu gosto muito de 1 vez por semana ou 2 pelo menos, ficar de pé no chão e ir pra grama. Deixar que a energia da terra também nos ajude, porque a energia da terra, ela acaba trazendo essa vitalidade pra gente, né? Essa firmeza de propósito. Então, botar o pé na grama, a gente sabe que é indicado, recomendado muitas vezes para que a gente alivie também esses momentos de estresse. Além disso, gente, fazer movimentos com o ombro, soltar o ombro, fazer movimentos circulares para trás e para frente nos ajuda muito. Soltar o pescoço, né? Botando o pescoço para um lado, para o outro, fazendo esses alongamentos nessa região aqui, nos ajuda a liberar estresse também, porque normalmente o estresse
tá nos nossos pensamentos, na forma como nós estamos conduzindo. Esse instinto de querer lutar, de querer fugir, que antigamente, né, nós usávamos para caçar, para nos alimentarmos, mas hoje a gente não tem essa necessidade, então a gente canaliza para outras coisas. Faz com que a gente viva no estresse e muitas vezes a gente precisa de momentos para ter esse alívio, né? Então todas essas dicas podem contribuir para você, para sua vida, mas também podem contribuir muito para os nossos clientes que chegam até nós e que precisam da nossa ajuda. Além disso, tomar consciência do que eu falei antes, né? Do lugar que eu quero estar. Porque às vezes a gente se coloca num lugar de estresse e não precisa estar ali. Tomar o nosso lugar na vida, tomar o nosso lugar de filho, que foi o primeiro lugar que nós ganhamos quando nascemos, né? O primeiro lugar que a gente ocupa na vida é o lugar de filho. Se eu aprendo a estar no meu lugar de filho, eu consigo me colocar no meu lugar nos mais variados papéis que eu exerço. E eu falo disso em muitos vídeos aqui no canal. Então, se você exercitar esse movimento de estar no seu lugar e souber o que você dá conta de fazer, isso também vai te ajudar muito. Vale para esposa, marido, filhos, pais, todos os relacionamentos, dentro do trabalho, qual é o seu papel ali dentro? Quem você é ali? O papel que você exerce é o papel que você dá conta de exercer, e se você não dá conta, o que falta para equilibrar isso? Para você ocupar o seu papel. Eu sei que às vezes a gente entra num lugar de cuidadores dos nossos pais, porque eles ficam idosos, precisam da gente ou estão doentes, né? Mas ainda assim, só vai ser leve esse movimento de cuidar dos pais se você estiver no seu lugar de filho. Porque às vezes a gente, como filho, quer se tornar pais dos nossos pais. Esse lugar é pesado, esse lugar é difícil e você não dá conta de fazer isso. Inclusive, se você estiver vivendo esse momento e você precisa de ajuda para isso, procure um terapeuta que possa te auxiliar para que você esteja no seu lugar de ajudar. Muitas desordens acontecem porque a gente não está no nosso lugar. Quando eu sei o meu lugar e eu verdadeiramente me coloco disponível para ser quem eu sou de verdade, não muito mais do que eu devo ser, eu consigo levar as coisas com mais leveza, o estresse diminui, a tensão diminui e a pressão que eu coloco sobre mim diminui. Às vezes, com meu marido em casa, eu já falei em alguns vídeos aqui, a gente tá lá discutindo sobre algumas questões, eu aprendi a escutá-lo. Deixa eu escutar primeiro o que ele tem para me dizer, deixa eu ficar quietinha, deixa eu absorver o que ele tá trazendo, me colocando no meu lugar de esposa. Eu sou só esposa dele, que já é muito, mas às vezes a gente não quer ser só esposa, a gente quer ser esposa, a gente quer ser mãe, a gente quer ser pai, a gente quer ser filho, a gente quer ser tudo. Meu Deus, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer tudo para agradar todo mundo, eu tenho que ser muito grande na vida dessa pessoa para ser reconhecido, para ser visto. Eu já fui essa pessoa, eu sei o que é estar nesse lugar aí. Eu já fui essa pessoa que queria ter resultados incríveis, provar pro mundo que eu era um sucesso, então eu tinha que abraçar o mundo, eu tinha que fazer tudo, era uma ansiedade, era uma loucura, era uma pressão, meu Deus do céu, eu tenho que agradar minha mãe, meu pai, meu marido, todo mundo tem que ficar feliz porque eu tenho que mostrar resultado, porque isso não funciona, gente. Isso gera muito estresse. É desgastante, é cansativo, é impossível esse lugar pra gente. Faça as coisas do seu lugar. Se aquiete, se acomode e, se você precisar, busque ajuda pra isso. Pra você restabelecer o seu lugar. O lugar onde você dá conta de fazer o que tem que ser feito. O lugar onde você sabe e consegue ajudar da melhor forma. Você não tem que provar nada pra ninguém. Ninguém te cobra nada, a não ser você mesmo. Por mais que você não admita isso, a maior cobrança não vem lá fora, vem da gente com a gente mesmo. Quando você se acalma, quando você traz a sua verdade à tona, mostrando quem você é, sua vida muda. Às vezes você tem que admitir que você fracassou, que você não é perfeito, que você não é um sucesso. E tá tudo bem assim, porque é assim que eu vou reconstruir a minha história, a minha vida, e é assim que eu vou ter força pra alcançar o sucesso. Não é nessa busca desesperada por provar que eu sou um sucesso que eu vou encontrar ele. Muito pelo contrário. Eu tô repelindo, eu não tô atraindo. Então, se coloque no seu lugar. Se eu pudesse deixar um conselho master aqui, aprenda a estar no seu lugar. Não num lugar que é muito superior, no seu lugar. Eu já vi em alguns movimentos de constelação, por exemplo, quando a gente faz a hierarquia dos lugares de cada um na família, né? A árvore genealógica, e a gente inclui um irmão mais velho que às vezes teve um aborto espontâneo ou não sobreviveu. As famílias, antigamente, elas sentiam tanta dor em perder alguém que não se falava naquela criança que não nasceu, naquela pessoa que partiu na família, né? E aí ficava aquele movimento de dor e aquilo escondido, oculto, mas na verdade aquilo só fazia o sofrimento ser maior. E aí, quando a gente inclui esses irmãos que partiram, quando a gente fica sabendo ou sente que tem que incluir alguém ali, né, no nosso sistema, na nossa família, às vezes a gente percebe que a gente é o segundo ou é o terceiro filho, a gente não é mais o primeiro. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha primeira constelação como cliente, eu tive que fazer um movimento de incluir meu irmão mais velho, que foi um filho que meu pai e minha mãe perderam, ele nasceu morto, e não se incluía ele. A minha mãe falava dele, mas meu pai nem tocava no assunto. E
E o meu primeiro movimento foi incluir esse irmão como irmão mais velho e me colocar como segunda. Meu lugar era de segunda, não era de primeira. Eu era a primeira filha viva, mas eu não era a primeira filha da família. Eu era a segunda. Gente, me colocar no lugar de segunda foi uma das coisas que mais aliviou a minha vida. Me trouxe leveza. Falei, cara, eu não sou a primeira. Eu não preciso provar pro mundo que eu sou incrível porque eu não tenho que ocupar o lugar de dois. Porque existe um movimento inconsciente, às vezes, de eu querer ocupar o lugar de quem se foi pra suprir a falta, que era o que acontecia comigo. Pra suprir a falta do meu irmão, eu tentei compensar o meu lugar e o dele ao mesmo tempo. E a minha vida era um peso, era impossível, era difícil, tudo era difícil pra mim. Então foi um primeiro, tá? Não foi o único, mas foi um primeiro movimento que eu fiz que me fez muito bem, fez muito sentido. É um exemplo, tá? Mas aprenda a se colocar no seu lugar. Como eu disse antes, quando eu tô ali ouvindo meu marido, no meu lugar de esposa, não de mãe dele, não de pai dele, não de querer suprir uma necessidade que só ele pode suprir dentro do coração, eu consigo ajudá-lo muito mais, eu consigo ser mais esposa, eu consigo construir uma relação mais saudável. Estar no nosso lugar constrói relações saudáveis. Estar no nosso lugar é leve, é muito mais leve e mais fácil de a gente cumprir com os nossos papéis. Acreditem nisso. E como eu disse, se você precisar de ajuda para olhar para isso de uma forma mais profunda, procure um terapeuta que com certeza você vai saber como equilibrar as coisas e colocar as coisas em ordem aí, tá bom? Beijo no coração. Coloca aqui embaixo nos comentários sobre o que mais você quer que eu fale. Em se tratando de terapia, desenvolvimento pessoal, autoajuda, autoconhecimento, coloca aqui suas sugestões que a minha equipe vai me passar pra gente fazer os próximos vídeos. Combinado? Posso contar contigo? Espero que sim. Até a próxima. Tchau, tchau.